Fala pessoal, a gente está aqui de novo no nosso novo vídeo, né, do Entrevista de Pijama, aqui o Pijama Cast. E hoje a gente vai falar com a nossa atleta, Patrícia. E aí, Patrícia, como foi a semana? Foi bem? Foi bem, um pouco cansativa, assim. Essa semana eu tive umas coisas novas, assim, de trabalho para resolver. Um projeto novo, inclusive, que eu vou começar a trabalhar e eu posso falar um pouquinho dele depois. Mas foi bem cansativa a semana. Mas a semana é cansativa mesmo, né? É difícil de... É verdade, eu também acho. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui no Pijama Cast. E eu acho que você não se incomodaria de respondê-las, né? Não, imagina. Tô aqui para isso. Inclusive, é um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa noite aqui. Prazer eu com o meu nosso. pijama todo, né? Do Mickey aqui. Pode fazer as perguntas que você quiser. Prazer é nosso, viu? E a primeira pergunta, antes de eu passar para a segunda pergunta para Alice, como que você começou o atletismo, o esporte? Por quê? Qual o motivo? Olha, eu sempre gostei muito de esporte, a minha família gosta muito, meu pai é alucinado por esporte, assim, ele assiste esporte na TV o dia todo, então eu sempre gostei muito porque ele sempre incentivou muito. E eu também sou uma pessoa bem agitada, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem agitadinha, então o esporte me ajudava nisso, né? Onde eu conseguia gastar a minha energia, toda a energia assim que eu tinha enquanto criança, ainda tenho um pouco, né? Mas hoje eu tô um pouquinho mais velha, mas aí eu conseguia gastar no esporte, então já pratiquei muitos esportes desde muito criança. Eu fiz ginástica rítmica, mas aí eu era muito alta para ginástica, porque as ginastas, elas são pequenininhas. Eu joguei handball, uma época cheguei a ser chamada para jogar no time da cidade, mas aí não deu certo porque eu já praticava o atletismo e já competia pela cidade, mas também me chamaram para jogar no time de handball, daí eu jogava só pela escola, mas o atletismo daí eu já representava a minha cidade nas competições do estado. O meu pai gostava muito de corridas de rua, assim, então eu nunca gostei muito, assim, dessas corridas. Ele nem, tomara que ele não assista, né? Mas eu era meio obrigada a correr, assim, nem gostava muito. Mas a gente participava muito, assim, dessas corridas, porque lá na minha cidade tem bastante, né? Eu não sou daqui de Bragança, sou do Paraná. Então lá tinha bastante essas corridas de rua, o pessoal gosta muito. Então, o meu pai, assim, ele me convidava a correr. E daí eu tinha bastante troféus, medalhas em casa. Era divertido, mas era bem cansativo correr as provas de rua. Mas é um orgulho que você tem os troféus. É um orgulho. E até hoje ainda estão guardadas na casa da minha mãe. Eu não trouxe para cá quando eu me mudei, eu deixei guardado na casa da minha mãe. Eu tenho uma caixa de medalhas de até quando eu encerrei a minha carreira mesmo como atleta, que foi aos 20 anos. E eu tenho uma coleção de umas 180, 190 medalhas. Caramba. Que foram as medalhas que eu ganhei ao longo de toda a minha carreira no esporte. Que ótimo, vai, Alice. Com quantos anos você começou a fazer os esportes? Olha, eu comecei muito pequenininha, mas um esporte de competição, assim, que eu comecei a levar mais a sério o esporte, foi mais ou menos com uns 12 anos, 11 anos, que daí eu comecei a levar mais a sério. Aí eu treinava todos os dias, por várias horas do dia. Então, eu comecei a levar mais a sério nessa fase, assim, com uns 11, 12 anos. Mas quando eu já tinha de 13 para 14 anos, eu já competia na equipe adulta da minha cidade. Caramba! Eu já competia no adulto de 13 para 14 anos, eu já estava na equipe principal da cidade competindo no adulto. Caramba! E agora, para a terceira pergunta, você falou na primeira pergunta que você era do Paraná, né? E quando que vocês vieram aqui para Bragança? Então, nós somos do Paraná, eu e meu marido também, né?
o Guilherme, ele também é do Paraná. Nós viemos para cá porque o Guilherme, em 2006, ele veio já morar, né? Ele também é atleta, ainda é atleta, e hoje ele está lá em Foz do Iguaçu competindo uma competição. E ele veio para cá para treinar numa equipe de São Paulo. Daí de São Paulo ele veio para Bragança, e quando nós nos casamos em 2010, o Guilherme já estava aqui em Bragança. Então daí eu vim para cá para morar aqui, e a nossa família toda ficou lá no Paraná, a minha e a dele. Então é só a gente mesmo aqui, não tem mais ninguém. Ah, mas tem um lado positivo também, né? Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Tem. Assim, às vezes é bom que ninguém vai na casa da gente pedir nada, né? Eu gosto de viajar. Mas aí tem o lado negativo também, que quando a gente precisa pedir alguma coisa para alguém, também não tem para quem pedir. Então, tem os prós e os contras aí. Mas eu acho que tem mais contras do que prós, porque para ficar longe da família... É difícil. Muitas coisas aconteceram depois que eu vim morar aqui em Bragança. Eu perdi a minha avó. Eu sempre morei a vida toda com a minha avó, mãe da minha mãe. E quando eu vim morar aqui em Bragança, depois de uns anos que eu tava aqui, meu filho mais velho, o Inácio, tinha 2 anos. A minha avó ficou muito doente e ela faleceu. E eu já morava aqui em Bragança. Então, para mim, isso foi muito triste, a minha avó ter falecido e eu não estar lá. A minha avó era quase como se fosse a minha mãe, e aí isso pesou bastante para mim, não estar lá quando a minha avó faleceu. Então, é um peso bem grande morar longe da família. A avó foi mãe 2 vezes, né? E agora eu passo pra Alice para ela fazer a 4ª pergunta. O que você mais... Tipo assim, o que você mais gostou de todos os esportes que você fez? As viagens eram muito divertidas. Eu vou contar uma história muito legal de uma das histórias. Tem muitas histórias legais, mas uma história muito legal foi uma vez que eu fui para um campeonato brasileiro de escolares, porque tem um campeonato brasileiro de categoria escolar. E aí eu fui para um campeonato brasileiro e era lá em Brasília, e eu nunca tinha viajado para Brasília. E a gente sempre ficava em hotéis muito legais, em lugares muito legais quando a gente ia competir. E nessa competição específica, estava tendo um campeonato mundial de futsal no Brasil, né, da categoria principal. Então, todos os jogadores desse campeonato mundial, eles estavam hospedados nesse mesmo hotel que nós estávamos. Então, tinha seleções do mundo todo. E aí... nós fizemos, a gente pegou vários autógrafos assim dos jogadores, e a gente acabou fazendo amizade, né, com alguns jogadores de alguns países, e eu troquei uma camiseta minha que eu tinha, assim, uma camiseta super simples com um jogador da Tailândia por uma jaqueta muito legal. Eu não sabia falar nada de inglês, eu dei uma enrolada, bem enrolada mesmo, e eu troquei uma camiseta por uma jaqueta muito legal, e eu tenho até hoje essa jaqueta da Tailândia. Então, assim, de todas as histórias, eu acho que essa foi muito legal. A gente fez bastante amizade com eles, daí a gente fingia que falava inglês, e daí eles fingiam que entendia, e foi super legal. E daí o que eu gostaria de perguntar agora, né, era o que você tá fazendo hoje em dia? Qual que é a sua profissão de hoje? Hoje eu sou professora de educação física, né? Dou aula num colégio aqui na cidade de Bragança. Já faz 13 anos que eu trabalho nesse colégio. Dou aula para crianças, já dei aula para crianças da educação infantil, do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, mas hoje eu só trabalho com as crianças do Fundamental 1. E tem outras coisas também. Tem um projeto que é um grupo de ciclismo para mulheres, tem um projeto de iniciação ao atletismo para crianças carentes, então tenho algumas outras coisinhas. Então, sou fotógrafa também. Você falou do negócio do ciclismo aí, a gente já colocou aí, viu, no vídeo da Gisele, tinha aí esse mesmo clube aí. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo se você quiser ver também sobre mais um pouquinho dessa história do ciclismo. E agora vai, Alice, sua pergunta.
Tá bom, Zé, eu tô sem nada pra falar. Qual que é a sua parte favorita de lecionar educação física? Olha, eu sempre gostei muito dos esportes, então eu acho que eu poder ensinar aquilo que eu aprendi a vida toda, assim, com os esportes, eu acho muito legal. Que daí eu consigo ensinar um pouquinho de todas as coisas que eu aprendi, assim, nos esportes, eu consigo ensinar para os meus alunos. Então eu acho isso muito legal, a gente poder passar para frente aquilo que a gente aprendeu na vida toda. Isso é muito legal. Que ano você começou a fazer os esportes? Que ano eu comecei a fazer os esportes? Olha, em 2000... Agora vocês vão descobrir minha idade, né? Mas também vai colocar lá no card. Que vocês querem descobrir minha idade, né? Não, eu comecei lá em 2001. Por aí, em 2001, 2002, por aí. Com quantos anos? Agora você vai fazer as contas para saber? Eu tinha 12 anos. Quando eu comecei no atletismo mesmo, assim, competindo as provas, competindo no, como fala, mais alto rendimento, foi quando eu tinha 12 anos. Mas eu já tinha praticado a ginástica com 9 anos, tinha jogado handball, já tinha feito algumas outras coisas. Sobre o negócio da idade, talvez lá no começo, na produção, né? Na produção. Eu acho que vou colocar lá, né? Que é... Vocês vão contar a minha idade? Ai, não acredito. Acho que é de 30. Se precisar, não coloca. De 30. Será, Alice? Você fez a conta aí pra saber quantos anos eu tenho? Tá. Ainda não? Vamos abafar. Próxima pergunta que eu gostaria de perguntar. Vamos ver. Por que você parou os esportes? Por vários motivos, né? Porque o esporte ele tem uma vida útil curta, a gente vai envelhecendo e por motivos, né, fisiológicos, digamos assim, a gente vai perdendo algumas habilidades, né? Então, diminui a nossa força, a nossa agilidade, a nossa velocidade. Então, a gente, né? Mas eu parei mesmo com o esporte porque eu estava estudando. Daí eu optei por me dedicar aos estudos, à faculdade de educação física, e aí eu tive que diminuir os meus treinamentos, e daí com isso eu fui já me preparando, né, porque o atleta de rendimento, para ele é muito difícil parar de tudo, assim, parar de competir, porque a competição é muito divertida. Legal, né? A gente tá sempre no meio de um monte de gente, sempre competindo, sempre com aquele friozinho na barriga. E aí eu fui preparando a minha aposentadoria, então foi mais fácil para eu conseguir parar. Mas é difícil essa decisão aí, escolher entre esporte e os estudos? É difícil. Eu fui assim, um pouco... Os dois. Um pouco obrigada, assim. Eu tenho uma história também que algumas pessoas mais próximas a mim sabem e outras pessoas não sabem. Mas eu tenho uma história com as lutas também, porque o meu pai foi lutador quando eu era criança. Legal. Meu pai era lutador de boxe. E daí a gente cresceu e o meu pai ensinando, né, as lutas, o boxe e tudo. E o meu pai, ele tinha um sonho de que alguém da nossa família fosse para a Olimpíada. Os meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, nenhum gosta de esportes. Hoje tem alguns que praticam, mas quando eles eram pequenos eles não gostavam. E aí sobrou para mim, né? E eu fiquei no atletismo até os 18 anos em alto rendimento. E eu machuquei o meu cotovelo, eu tive uma lesão no ligamento. E que me impossibilitou um pouco de fazer a prova que eu fazia, que era o lançamento de dardo. E eu já, durante toda a minha vida, eu treinava um pouco de boxe, daí eu parava, treinava um pouco de boxe, daí eu decidi ir para o boxe, porque eu não conseguia mais lançar o dardo como eu lançava antes de machucar. E aí eu fui pro boxe, e aí um dia, por um acidente no treino, eu quebrei o queixo. Nossa! E olha, tô falando isso numa entrevista porque quase ninguém sabe. Eu quebrei o queixo em 3 lugares, então eu tenho 3 placas de titânio no meu queixo e 12 parafusos. Parece?
Não. Parece, Alice? Não. Não, né? Mas é que os médicos foram muito bons, assim. Eles fizeram um martelinho de ouro aqui, ó, no queixo e pronto, ficou ótimo. Alice, você quer fazer a última pergunta? Vou fechar com chave de ouro? Sim. Você sempre quis ser, tipo assim, professora de esporte, tipo, de educação física? Teve outra? Sim, desde criança eu sempre falei que eu queria ser professora de educação física. Eu nunca quis ser outra coisa, assim. Eu sempre tive isso como uma prioridade. Eu sempre falei para os meus pais, quando eu crescer eu quero ser professora de educação física. Quando eu crescer eu quero ser professora de educação física. Eles até tentaram me fazer escolher outras coisas assim, mas eu estava determinada a ser professora de educação física mesmo, porque o esporte ele mudou minha vida. Então eu queria, né, que o esporte passar isso para todas as outras pessoas, e eu gostaria que todas as outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive. Eu tive bolsa na faculdade pelo esporte, eu fiz muitas viagens pelo esporte, então eu gostaria que as outras pessoas também tivessem essa oportunidade que eu tive. Então eu queria ensinar todo mundo, e por isso que eu sempre quis ser professora. Tem que seguir seu caminho, né? Não pode deixar ninguém interferir. Exatamente. E você quer deixar uma mensagem final para acabar esse vídeo que eu achei incrível, inclusive? Muito obrigada pela participação. Você gostaria de deixar uma última declaração aí? Eu acho que eu só tenho a agradecer vocês pela entrevista. Eu gostei muito de estar aqui com vocês essa noite. Gostei muito de poder contar um pouquinho da minha história. E eu acho que é isso. E se vocês quiserem me convidar um outro dia, eu aceito. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. E a Alice vai fazer o anúncio. Eu queria convidar você para seguir a gente no nosso canal. Você quer ser... Você já é inscrito? Eu já sou uma seguidora de vocês. Então vamos convidar, né, as outras pessoas para seguir vocês, né? E como que a gente convida as pessoas para seguir? Fazendo mais vídeo. É, isso aí, fazendo mais vídeo. Gente, por favor, se inscrevam, por causa que isso ajuda muito aqui a nossa comunidade. É a comunidade aqui que gosta desse tipo de fazer entrevista, né? É uma coisa que ajuda a gente. Desde que a gente viu, assim, o negócio da internet fazendo sucesso, a gente começou a perceber desse negócio do YouTube agora, focando no final do vídeo, né? Então, por favor, se inscrevam. Né? Curtam os vídeos, né? Porque também gera engajamento. Muito, e a gente vai contar o segredo pra eles? Deixa eu contar. A gente vai revelar o nosso segredo. Vamos contar o segredo. Você vai contar pra eles que eu sou sua pro. Vamos contar pra eles. Gente, a avó Patrícia, que vocês já perceberam, ela é nossa professora de... Ela é professora da Alice. Agora só da Alice, né? Só que, tipo assim, eu faço atletismo na minha escola, e ela é o marido dela e ela. Daí vai os dois. Isso, a gente trabalha junto no atletismo, né? E a Alice tem ainda a Propate exclusiva, né, Alice? Então, muito obrigada pela sua participação aí nesse vídeo. Se você viu até o final, por favor, se inscreva no canal e comenta, deixa seu joinha nos comentários. Quero ver. Tchau, tchau. Tchau, galera.